Estudo Bíblico, Zacarias 7. Não os ouvi. Versos 1 a 14. Esse capítulo fala da contínua hipocrisia e falta de entendimento de Jerusalém a respeito da obediência. Zacarias confrontou de maneira direta a pecaminosidade daqueles que voltaram do exílio. Esse capítulo trata da pergunta feita pelos que retornaram quanto à necessidade de jejuar. A preocupação deles com essa questão, enquanto as injustiças continuavam em Israel, demonstra que ainda viviam da mesma maneira hipócrita que havia levado as gerações anteriores ao cativeiro. O capítulo 7 mostra que a comunidade restaurada em Jerusalém era extremamente religiosa, mas faltava-lhe os frutos da verdadeira religião. A verdadeira religiosidade deveria resultar em boas ações. Tiago 1, versos 26 e 27. Verso 1. Quarto ano. Isso em dezembro de 518 a.C., o segundo ano depois do início da construção do templo, e cerca de 2 anos antes de ser terminado, aproximadamente uns 2 anos depois das visões dos capítulos 1 a 6. Versos 2 e 3. Enviados para suplicarem o favor do Senhor. De acordo com 2 Reis 25, 8 a 15, o templo foi destruído no 5º mês, 586 a.C. Essa indagação é respondida em capítulo 8, versos 18 e 19. Versos 4 a 8. A resposta do Senhor por intermédio de Zacarias apontou para a hipocrisia do jejum. Eles haviam jejuado por causa deles mesmos, talvez por acharem que jejuando ganhariam mérito diante de Deus, parecendo piedosos diante das pessoas. O profeta responde às perguntas pela palavra do Senhor. Sua resposta está em 4 partes e cada uma começa com a frase "a palavra do Senhor". Versos 5 a 7. O povo é repreendido pela sua hipocrisia no que se refere à natureza meramente formal de seus jejuns. Todo relacionamento com Deus leva à mudança de motivação e de atitude das pessoas em relação ao próximo. Verso 5. Acaso foi para mim? O jejum deles era motivado pelo egoísmo e não pela vontade de agradar a Deus. No 5º e no 7º mês. O templo em Jerusalém foi queimado no 5º mês e o governador Gedalias foi assassinado no 7º mês. 2 Reis 25, versos 8, 9 e 25. Versos 8 a 14. Seus antepassados haviam ido para o exílio porque não estabeleceram a justiça na terra prometida. Assim como seus pais recusaram o fardo da obediência, Deus colocou sobre eles o jugo de opressão. E os que de lá retornaram não estavam aceitando essa realidade e continuaram as más obras de seus antepassados. Verso 9. Executai juízo verdadeiro. Zacarias chamou o povo para fazer o que seus pais não haviam feito. O juízo verdadeiro significaria aplicar a palavra de Deus aos problemas, tanto pessoais quanto sociais, confrontando a comunidade restaurada, ou seja, libertar o oprimido e punir os opressores. Como pregador da justiça, Zacarias conclama o povo a voltar a agir com retidão, piedade, misericórdia e verdade. Capítulo 8, verso 16. Verso 10. A viúva, o órfão, o estrangeiro, o pobre. Por toda a Bíblia, a visão do pleno livramento do povo de Deus e da salvação inclui o estabelecimento da justiça na terra. Deus sempre teve um amor especial pelos necessitados, e em sua lei já havia dito que esses fossem cuidados. Êxodo 22, versos 21 e 23, Deuteronômio 10, versos 18 e 19, 24, versos 17 e 22. Nem intente o mal.
O problema maior em maltratar os outros não está somente em atos exteriores, mas também na atitude interior de desprezo e desrespeito para com o próximo. Mateus 5, versos 21 e 22. Tal como os profetas que o antecederam, Zacarias condena a opressão à viúva, ao estrangeiro e ao órfão. Nota: em Isaías, no capítulo 58, Deus nos ensina o verdadeiro jejum, o jejum que agrada a Ele. E nesse jejum, Ele fala sobre cuidar das pessoas necessitadas. Deus pronunciou maldições sobre aqueles que os oprimissem. Deuteronômio 27, 19. Verso 13: eu não os ouvi. O julgamento de Deus no exílio foi proporcional à desobediência do povo. Os profetas enfatizaram repetidamente que os atos religiosos de adoração eram anulados pela desobediência. 1 Samuel 15, 22 e Isaías 1, versos 13 a 15. E que os verdadeiros adoradores são os que o adoram em espírito e em verdade. João 4. Verso 14: da terra desejável fizeram uma desolação. A desobediência de seus antepassados havia provocado o juízo de Deus. Zacarias queria que o povo compreendesse que a desobediência contínua resultaria em mais juízo. Nota: o nome Zacarias significa Yahvé se lembra. Essas palavras poderosas trazem consigo uma mensagem de esperança. O Deus de Israel terá misericórdia e há de lembrar-se sempre de seu povo.